Amigos do Farol Político, mais uma vez é muito bom estar aqui nos nossos programas, como a gente sempre faz, trazendo um entrevistado, debatendo temas diversos. A política sempre em evidência nos nossos programas. E no Farol Político de hoje, o prazer de receber o médico, mas como se trata da questão política, o vereador Ivanes Lacerda, que deixa o PSD, né? E é claro que a gente não vai ter a definição da nova legenda hoje, ou então revelado. Isso tudo depende, é claro, dessa fala, dessa participação aqui no nosso Farol Político, que está no ar. Olá, amigos. No nosso programa, como eu disse, o vereador Ivanes Lacerda. Vereador Ivanes, é muito bom tê-lo aqui, como disse, né? Prazer, boa noite. Boa noite, Isaías. Inicialmente, os nossos cumprimentos a você que faz o programa, ao empresário Jânio, a todos os funcionários dessa emissora, aos funcionários que você, telespectador, vê e os funcionários que você também não vê, que também faz essa TV. Estamos aqui à sua disposição para responder os seus questionamentos que você julgar necessários. É claro que a gente vai discutir muito essa questão da migração partidária, né? Nós estamos vivendo um momento das conversas, dos diálogos, dos entendimentos. Se você deixa uma legenda é porque algo não lhe satisfaz, ou algo até que possa lhe complicar no processo eleitoral. Talvez esse dilema esteja sendo vivido pelo senhor, mas é claro que a gente não vai entrar nessa parte agora. Eu queria, do vereador Ivanes Lacerda, nesse papo inicial, uma avaliação desse atual mandato. Ele tem se diferenciado, vereador, dos demais anteriores, que o senhor esteve na Casa Juvenal Lúcio de Souza, o seu comportamento, a sua postura, a sua atitude como parlamentar mirim? É lógico que tem, Isaías. Cada mandato você vai aprendendo, você vai ganhando experiência e você usa essa experiência no seu próximo mandato. É natural de que é sabido que todos têm acompanhado, de que não é que o meu comportamento político mudou a minha forma de fazer política, né? de ver os problemas da cidade. Então, realmente eu adotei uma outra metodologia para a Câmara Municipal nesse atual mandato, fazendo um mandato mais prospectivo, mais de interesse aos problemas da cidade, ao invés de fazer um mandato de oposição, porque quando você faz um mandato de oposição, cria como se fosse uma nuvem, você esquece de ver os problemas da cidade de maneira coletiva, e você vê individualmente o que satisfaz ao seu partido, ao seu modo de fazer política e o que não lhe satisfaz. Você, quando faz política, o mandato vendo como o partido quer que você veja, você se confunde com o executivo. O vereador, o legislativo, ele quer acertar, ele quer que o executivo acerte, ele quer que o prefeito acerte, que ele faça mais calçamento, que ele melhore a saúde, que ele melhore a educação, que ele melhore a infraestrutura. Ele torce, ele é um torcedor da cidade, ele quer que os problemas, quando não resolvidos, que sejam minorados, que sejam minimizados. Quando você tem uma visão de executivo e você é adversário, você quer que o prefeito erre. Quanto mais o prefeito errar, melhor para você. Então, eu mudei essa minha visão e nesse mandato agora eu tive uma visão de legislativo. Eu quero que quem esteja, o gestor que esteja à frente dos problemas do município, que ele tente acertar. E eu vou dar a minha contribuição para que ele possa acertar. Lógico que também vou criticar. Quando você critica, você também está ajudando. E é uma forma muito inteligente e muito sábia de colaborar com a gestão, você criticando e apontando soluções, mas sem o ranço da oposição. Então, eu acho que quando você se alia a um projeto de administração, eu acho que você contribui de forma mais benéfica para os munícipes. O senhor é médico, o seu colega Fernando Jucá, de Câmara, também é médico. E uma coisa chama a atenção, doutor Ivanes. Vocês viveram, no momento inicial da atual legislatura, o dilema da saúde como hoje é visto. E, no tempo, né, foi criada uma comissão, né, para visitar os postos de saúde, os hospitais, porque a coisa esteve bastante acentuada de problemas. Naquele entendimento do senhor com o seu colega, naquilo que vocês almejavam
como representantes do povo, para cuidar melhor um pouquinho desse acompanhamento, esse monitoramento da saúde sendo executada pelo governo municipal. O que o senhor percebeu? Qual foi o erro que o senhor viu, analisou? O que é que ficou nesse vazio de execução daquilo que foi avaliado? Olha, Isaías, aquela comissão que foi formada pela presidente Nadir, eu tive a honra de ser o relator daquela comissão. Paguei um preço muito alto, politicamente, por conta daquilo. Foi um dos trabalhos mais belos que foi realizado na cidade de Patos, mais responsável que foi realizado. Nós visitamos... Na visão legislativa. Na visão legislativa. Nós visitamos, foi formada uma comissão suprapartidária, visitamos todas as unidades de saúde, que a gente chama de PSF, visitamos o posto Maria Marques, que é um PAM, um pronto atendimento, visitamos os hospitais, o regional, o infantil e a maternidade. E encontramos deficiência, irregularidades, falhas, omissões em todas as unidades, tanto as unidades cuidadas, gerenciadas pelo município, como gerenciadas pelo Estado. Fizemos um relatório isento. O relatório foi elaborado com a participação de todos os vereadores. Cada vereador fez o seu relatório e eu fiquei incumbido de fazer o relatório final. Mas o relatório foi assinado, o trabalho foi assinado por todos os vereadores. E visitamos todas as unidades e pudemos visitar em loco unidades de saúde, o Maria Marques, o SAMU, visitamos o SAMU. Temos fotografias disso, temos mais de 1000 fotografias, não anexamos, essas fotografias estão à disposição da Câmara Municipal para qualquer cidadão brasileiro que queira ver, conferir. O relatório também mandamos para o Ministério da Saúde, para o Ministério Público, para a Secretaria de Estado da Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde, para todas as autoridades. Inclusive o Ministério da Saúde pediu uma cópia. Apesar de nós termos enviado para o Ministério da Saúde, não sei o que foi, ele tomou conhecimento desse relatório e mandou um ofício para a Câmara Municipal solicitando uma cópia desse relatório. Modesta parte, o relatório muito bem feito, tem a lavra de todos os vereadores, tem a participação de todos os vereadores, sem exceção de nenhum que participaram dessa comissão, e um relatório que mostrou a verdade nua e crua de todas as unidades de saúde que prestam saúde no município de Patos. Apontamos soluções, mostramos erros, tanto na parte de estrutura, da parte de insumos e da parte de pessoal. Um relatório muito bem feito, ele tem 400 páginas, para que você tenha uma ideia, fora os anexos de fotografias, de relatórios, de crocrise. Então, um relatório muito bem feito. Mandamos e depois foi sugerido na Câmara que se fizesse uma outra comissão para que pudéssemos fazer uma comparação, saber qual foi o gestor que teve a preocupação de ler aquele relatório e de dar encaminhamento às soluções, o que é que foi construído, o que é que foi feito pelo município, o que é que foi feito pelo Estado. Então, um relatório muito bem feito e esse relatório está à disposição na Câmara para qualquer cidadão que possa ver. O relatório mostra as deficiências do município e as deficiências do Estado em todas as unidades. Lógico que tem unidades que têm mais deficiência, outras que têm menos, hospitais que têm mais deficiência, outros que têm menos, mas todas as unidades apresentaram deficiência. Nenhuma foi isenta de deficiência. Bom, aí o adendo, e de falhas. O adendo agora dessa pergunta, né? Nessa visão técnica dos senhores, eu digo o senhor e o vereador Fernando Jucá, houve a condição de se propor solução para isso? Foi. O relatório é simplesmente análise ou há uma... Não. É análise e apresentação de propostas. Inclusive tem a assinatura do presidente da OAB, do Conselho Municipal de Saúde, do GIASP, que também participaram dessa comissão. E foram apresentadas propostas e soluções para os problemas, até para o próprio Conselho Municipal de Saúde, que nós sugerimos ao Conselho Municipal de Saúde a
como se diz, a descentralização do Conselho. Por exemplo, que o Conselho Municipal de Saúde criasse um Conselho Municipal de Saúde para cada distrito de saúde, e não um Conselho Municipal de Saúde único para toda a cidade. Que houvesse uma descentralização do Conselho, porque achávamos que o Conselho, sendo descentralizado, por exemplo, se você tem um Conselho Municipal de Saúde para a região do Morro da Liberdade, do Zé Maris, esse conselho será mais eficiente, sem dúvida. Então fizemos proposta para o Conselho Municipal de Saúde, fizemos proposta para a questão de pessoal, implantação de relógio de ponto, que hoje está sendo implantado, inclusive por uma cobrança e até uma exigência do Ministério Público, e fizemos proposta para o hospital, para a criação de novos leitos, para as unidades de saúde, para que se fosse feita reforma, algumas delas em condições precaríssimas, outras em bom estado de funcionamento, outras em médio estado de funcionamento. Então, o relatório é uma peça complexa e importante para que o gestor ou os gestores possam apresentar soluções. É sabido que a saúde não é feita por um ente só. A saúde é tripartite. Então, não adianta você pensar que um gestor municipal vai resolver. Não vai, nem esse, nem o próximo, nem daqui a 5, nem 10 anos. Se não mudar o modelo, não vai resolver, porque a gestão, a assistência de saúde, ela é financiada de forma tripartite pelo governo federal, pelo governo do estado e pelo governo municipal. Nenhuma prefeitura, nem a de Patos, nem a de Conceição, do menor município ou a de João Pessoa. Nós temos, se você entrar na internet, você vê o município do Rio de Janeiro praticamente quebrado. Caruaru em condições péssimas. Recife é caso de polícia. E agora imagina a arrecadação da cidade de Recife. João Pessoa, no trauminha, para se marcar uma cirurgia, demora 6 meses, às vezes anos. O único hospital que funciona de forma, entre aspas, adequado é o hospital de trauma. Por quê? Porque é financiado por 2 fontes, governo federal e governo do estado. Mas se o governo federal fizer contingenciamento de recursos, o governo do estado não consegue administrar o hospital de trauma. Então, os municípios, ele depende de 3 arrecadações. A arrecadação do município, a arrecadação própria, então o município tem que arrecadar para poder ter sua contrapartida, o estado tem que passar a sua contrapartida e o governo federal. Então, não adianta, é uma solução complexa. Ninguém vai sentar aqui na sua cadeira e apresentar a solução de forma fácil. Quem fizer isso será um enganador, ou então um desconhecedor do sistema. Nós estamos com a saúde, o maior problema do Brasil hoje, além da corrupção, que ganha de letra I, é a saúde. Mas onde é que está funcionando bem? Em nenhum município brasileiro. Em São Paulo está funcionando bem? Não. Em Belo Horizonte está? Não. Em João Pessoa está? Não. Em Patos está? Não. Em Quixaba? Em nenhum município brasileiro. Porque há uma crise geral, generalizada na saúde. Por conta de quê? Dos recursos que são alocados de forma tripartite, a começar do governo federal. Não existe nenhum programa de saúde no município que seja bancado exclusivamente com recursos do município. Nós somos o 6º município em ICMS. Nós somos o 6º em ICMS. Nós precisamos, o gestor, o próximo gestor, o atual gestor, precisa apresentar soluções para aumentar a nossa arrecadação, para fomentar o nosso desenvolvimento. Se não tivermos desenvolvimento econômico, não teremos arrecadação. O município não tem dinheiro, Patos ou qualquer outro município, não terá dinheiro para fazer a sua contrapartida. Se você tem uma ambulância hoje, pode olhar lá que está, recursos federais. Não existe nenhum programa de saúde no Brasil que seja bancado exclusivamente com recursos públicos municipais. Quando o senhor diz o governo tem que arrecadar mais, criar ferramentas, dispositivos de arrecadação mais, também é bem transparente a condição de colocar a faca no pescoço do contribuinte, que já se arrecada demais. Não seria mais fácil fazer um contingenciamento, uma questão de organização interna do governo, e aí aparecerem os recursos, né, dessa questão de ajustamento e investir na saúde? Sem dúvida, a própria Constituição já assegurou, está aí, que o município é obrigado a gastar em saúde, em ações e serviços de saúde, no mínimo 15% da sua receita corrente líquida. Que é pouco, né? Que é pouco. Não é pouco.
Você acredita que esse percentual é justo? Esse percentual é justo. É tanto que foi calculado através de técnicos do Ministério da Saúde. Só o que acontece é que alguns gestores, inclusive isso é histórico na Paraíba, não só de municípios, mas como do Estado, se põe como investimento em saúde, por exemplo, a esgoto, a construção de uma estrada de saúde para alcançar, no caso do Estado, os 12% e, no caso dos municípios, 15%. Mas, como já está determinado na emenda 29, se for destinado à saúde apenas estritamente saúde e não infraestrutura, os 15% serão suficientes. Só que tem que haver a contrapartida do governo federal. Eu ainda quero voltar com o senhor sobre esse assunto no próximo bloco. Nós chegamos aqui ao final do tempo desse primeiro bloco, no Farol Político. É tempo rápido, a gente vai a ele e volta já já. Voltando agora nesse segundo bloco aqui no Farol Político, hoje o programa tem o prazer de receber o médico e vereador Ivanes Lacerda. Primeiro bloco, uma distribuição, evidentemente, de pensamento sobre a questão de saúde, já nesse finalzinho, e eu trouxe para esse segundo bloco, é claro, o arremate, e finalizando, a questão de saúde ainda, doutor. Nós vivemos um dilema da saúde pública generalizado no país, mas a gente discute aquilo que está mais próximo da gente, aquilo que a gente vive na questão do dia a dia, da dureza, né, aqui em Patos. A Câmara Municipal tem 2 vereadores médicos, tem uma presidente, que é da área de saúde, da área de enfermagem. Talvez nunca se viu tantos profissionais da saúde no Legislativo Municipal, mas a gente vive esse problema, como o senhor bem explicou no bloco anterior, da questão desencadeada, né, pela falta, talvez, de gestão mesmo da saúde pública por parte do governo federal. E o senhor disse que a gente precisava criar dispositivos para se arrecadar mais, se investir um pouco melhor na questão de saúde. E eu até colocava, pontuando aqui, num contraditório, a questão de se organizar o governo e fazer, evidentemente, talvez com o que sobre, os investimentos necessários à questão de saúde pública. Para a gente arrematar isso aqui nessa questão do segundo bloco, a saúde, ela tem como sair desse quadro de UTI, doutor Ivanes? Tem. A saúde precisa de planejamento. Como tudo na nossa vida, principalmente na gestão pública, planejamento é fundamental. Quem não faz planejamento, faz pelejamento. Então, a saída para melhorarmos a saúde dos brasileiros é melhorarmos o financiamento. Todos nós temos conhecimento que o gargalo, os 3 problemas que são responsáveis pela má qualidade de saúde prestada aos brasileiros, os três problemas são subfinanciamento, a má gestão e o conflito de competência. O subfinanciamento está estabelecido no orçamento público. Quando você compara o orçamento, o quanto o governo federal investe em relação ao seu PIB, se você comparar com os países desenvolvidos, não dá nem para comparar. Mas se você comparar dentro da América Latina, você perde para a Argentina, você perde para o Chile, você perde para todo mundo. Então, enquanto nós precisamos investir 10% do PIB, então, por exemplo, precisa ter investimento. A saúde é subfinanciada? É sim, é subfinanciada. Agora, além do subfinanciamento, vem um agravante, a má gestão. Se você já tem poucos recursos, e esses recursos são mal geridos, são mal administrados, esses recursos tornam-se menores, tornam-se exíguos. E depois há o conflito de competência. Todos nós temos o conhecimento do conflito de competência em qualquer parte do Brasil. De quem é a competência da cirurgia eletiva? De quem é a competência da consulta médica, da atenção básica e da emergência? Então, na lei 8080, que é a lei orgânica do SUS, está tudo estabelecido lá, não há dúvida. A dúvida está na execução desses programas. Então, o que falta é planejamento e pôr em prática o que está na lei 8080, que é a lei orgânica do SUS. O senhor falou em cirurgias eletivas e a gente vive dramas com relação à realização desses procedimentos aqui em Patos. Tanto é que pacientes são levados para serem cirurgiados fora. Nós sabemos que existe, no caso de Itaperuá, né, próximo a Patos, na Serra de Teixeira, nós temos casos que chegam a serem deslocados para o vizinho estado do Rio Grande do Norte, a cidade de Alexandria. O senhor é médico de ortopedia do Hospital Regional de Patos
e tem conhecimento disso, e o senhor sabe que as reclamações chegam, às vezes é a questão da qualidade. Mas as pessoas se submetem a esses tratamentos fora de Patos porque não encontram aqui estrutura, né, e a oferta desse procedimento cirúrgico na rede pública. Na sua compreensão, doutor, o que é que está faltando para isso, para resolver isso? Eu sempre, esse assunto de cirurgia eletiva foi um assunto por demais debatido na Câmara e insistindo, sempre abordei esse assunto na Câmara, convocando audiências públicas que nunca ocorreram, porque nós não podemos fazer uma audiência pública sobre cirurgias eletivas na Câmara Municipal sem a presença dos dois entes, governo do Estado e governo municipal. Então temos que ter os dois entes, os dois secretários, secretário de Estado e secretário municipal sentado perante os vereadores e perante a população de Patos para apresentar. Isso sempre foi um gargalo. Por que é que os pacientes saem de Patos e vão para outras cidades menores? Porque o hospital não está disponibilizando cirurgia eletiva. Eu sempre critiquei, agora é uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva que nós apresentamos, os vereadores apresentaram um documento ao governador Ricardo Coutinho, onde fazíamos ver ao governador que um dos problemas do Hospital de Patos seria a cirurgia eletiva. Então, seria a construção de mais um outro centro cirúrgico, que está documentado. Nós temos cópia desse documento. Foi assinado, foi entregue em mãos ao governador pelos vereadores. Entregamos, parece que eram 6 vereadores, entregamos em mãos ao governador pedindo a construção de um novo centro cirúrgico para cirurgias eletivas e a construção de mais 60 leitos, o que dava uma viabilidade ao hospital por mais 20 anos. Um outro centro cirúrgico moderno, porque o nosso centro cirúrgico está ultrapassado, nós não temos condições hoje de fazer nem cirurgia de emergência. Fazemos porque os profissionais de Patos se desdobram. Não quero aqui apontar falhas, quem quiser ir lá ver. Quem quiser pode comparecer lá para ver. Então, a solução seria a construção de um novo centro cirúrgico. Com esse centro cirúrgico aqui, com a escassez de leitos, não será possível, mesmo que o governo do Estado queira fazer. Ele precisa fazer uma ampliação do Hospital Regional de Patos. Por quê? Na campanha, todos os governadores, todos candidatos, diziam que ia construir o Hospital de Trauma, o Hospital de Trauma do Sertão, que seria em Patos. Qual foi o candidato, você que está me ouvindo, qual foi o candidato que não prometeu isso no seu guia eleitoral, no seu discurso, no guia do rádio, nos debates? Todos. Então, essa era a solução. Mas mesmo que não construísse, que não ficou só na promessa, mesmo que não construísse, faria uma ampliação do Hospital Regional de Patos. Se você pegar o Hospital Regional de Patos e construir um outro centro cirúrgico, dei até a ideia ao governador que podia construir, onde hoje é o 6º núcleo, deslocando o 6º núcleo para um outro espaço físico. E construía no 6º núcleo um centro cirúrgico, uma nova UTI com 10 leitos e em cima 60 leitos. E ainda podia fazer em cima um heliponto, como Patos é uma cidade estratégica. Então, se você construir 60 leitos para cirurgia eletiva, um novo centro cirúrgico e uma nova UTI, isso faz um ano. Isso faz um ano, não dura 12 meses isso. Hoje a engenharia moderna mostra isso, né? Nós temos um shopping aqui que, se você passar 10 dias, não reconhece mais como a engenharia mudou. Então, em um ano se constrói isso. Aí sim, seria viabilizado, porque nós temos profissionais competentes. Agora, na condição que o hospital está hoje, ele está superlotado só com emergência. Não tem como fazer cirurgia eletiva, eu reconheço a dificuldade dos gestores, a boa vontade dos gestores, todos eles querem fazer, eles têm os profissionais para fazer, mas não há espaço físico para fazer cirurgia eletiva, nem no centro cirúrgico, nem tem onde internar. Muitas vezes você chega no Hospital de Patos com uma fratura, um paciente infartado, que é vaga zero, e não tem onde internar, ele fica num corredor, na área amarela, na área vermelha, até surgir uma vaga. Há pacientes que chegam, são operados, e retornam, tem alta sem internar, fica apenas na observação. Então tem que fazer uma reforma estrutural para depois sentar para fazer em cirurgia eletiva. Sem essa reforma não há como pensar em cirurgia eletiva. Vamos pontuar a questão das UTIs, vagas de UTIs, doutor. Vagas da UTI, olha, nós temos uma UTI que eu digo que é o coração do hospital, é o setor do hospital que funciona assim, de maneira brilhante, e em relação a todos funciona bem, mas a UTI mantém... Para se fazer uma cirurgia de risco, tem que ter a garantia de vaga na UTI. Às vezes tem um paciente com uma fratura de colo de fêmur e o anestesista
por questões, e até o cirurgião por questões de segurança ao paciente, para oferecer ao paciente uma cirurgia segura, precisa de uma vaga na UTI para o pós-operatório, para que o paciente, quando saia do centro cirúrgico, ele vá para a UTI, considerando que nós não temos sala de recuperação pós-anestésica, que é obrigatório em um centro cirúrgico, vaga de recuperação pós-anestésica, que o paciente só pode sair do centro cirúrgico quando a anestesia passou totalmente. É tanto que em João Pessoa, no Hospital de Trauma, tenho orgulho de trabalhar lá, quando o paciente é operado, quando a sala de recuperação pós-anestésica está lotada, mesmo tendo vaga na sala de cirurgia, só vai para a sala de cirurgia se for uma emergência. Se não for, não vai. Porque a emergência vai porque opera e continua lá. Não sai porque não tem para onde ir. Mas aqui não, nós não temos sala de recuperação pós-anestésica. Então a UTI vai funcionar até como sala de recuperação pós-anestésica. Então nós precisamos de uma reforma hospitalar aqui séria. Construir um novo centro cirúrgico, uma UTI com 10 leitos, com isolamento, que nós não temos isolamento aqui, e mais ampliação de 60 ou 80 leitos. Com isso daí, nós damos um upgrade assim, desculpe usar o termo, para 20 anos. Nós temos um upgrade para 20 anos. Se construirmos uma outra UTI de 10 leitos, com observação, aí a atual UTI pode até funcionar como semi-UTI. Uma semi-UTI. E um centro cirúrgico com 6 salas, nós temos no hospital 4 salas, que 3 funcionam, uma não funciona. Então, uma urgência, outra urgência ocupou as salas. Então, nós não podemos pensar em cirurgia eletiva de forma responsável com o hospital que temos hoje. Precisamos planejar, precisamos que o hospital infantil faça cirurgia eletiva também, porque lá tem um centro cirúrgico pequeno, mas bem equipado, as salas amplas, e que a maternidade também faça cirurgias eletivas. A cirurgia da mulher, a maternidade não é apenas uma casa de parto, é um hospital da mulher. E diga-se de passagem, ele tem um bom atendimento, tem uma estrutura física excelente, uma das melhores da Paraíba. Então, a solução da cirurgia eletiva é a reforma do Hospital Regional de Patos, que tem que ser, na minha opinião, urgente. Já que a gente está muito nessa questão da saúde e é pertinente essas perguntas e essas respostas, e quem lida praticamente diretamente com a questão de saúde pública em Patos, eu ainda vou voltar na questão da avaliação do Centro de Oncologia. Pergunta-se por que é que o governo do Estado não entrega o Centro de Oncologia, que já deveria ter acontecido há mais tempo. A necessidade, a gente vê as situações gritantes de pessoas que são submetidas a tratamentos distanciados, como é o caso mais breve de Campina Grande, 180 quilômetros. Depois se estende a João Pessoa 300 quilômetros. Então a gente vai ter essa distância aí duplicada quando se vê o vai e vem desses pacientes. Eu estou falando de Patos, e sem falar da situação mais gritante ainda de quem vem do interior do estado da Paraíba. Já deveria funcionar. Na sua opinião, vereador, por que o Centro de Oncologia não funciona ainda em Patos? Porque faltou recursos federais. Tudo passa pela questão do governo federal. A culpa é do governo federal no geral. Se eu não me engano, tem lá na placa que é do PAC. Se eu não me engano, é a obra do PAC. Se você não tiver recursos federais, o governo vai ter dificuldade em concluir aquela obra. Depois de concluir, vai ter uma imensa dificuldade para botar para funcionar. O funcionamento vai ter grande dificuldade. Por quê? Talvez você não tenha na Paraíba profissionais suficientes, não é, em termos de competência. Os oncologistas. Os oncologistas que possam vir para João Pessoa. Os oncologistas que estão em Campinas e João Pessoa, eles não há interesse financeiro em vir. Então, a solução do Centro de Oncologia, eu acho que é o governador fazer como fez, que é questionável, inclusive, não é incoerência minha, porque você pode comparar com outros discursos meus, que seja uma OS, por exemplo, o INCA. O INCA esteve aqui, o presidente do INCA esteve aqui, eu estive com ele, conversei com ele. Então, o Centro de Oncologia provavelmente será uma gestão compartilhada entre o governo do Estado e o INCA, ou uma organização social... O INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Instituto Nacional do Câncer, do Rio de Janeiro. Ou administrado pelo INCA, que traz profissionais do Rio de Janeiro, ou uma OS, para fazer uma gestão compartilhada. A gestão compartilhada... Há grandes falhas, há grandes críticas, mas há vantagens. A vantagem é que
ela desonera a folha de pagamento. O Estado, como os municípios, não tem como mais onerar. O Tribunal de Contas está notificando o Estado todo dia para diminuir os codificados. É só estar na imprensa. Toda semana está o Tribunal de Contas notificando o Estado para diminuir o seu quadro de pessoal. Então, ele não tem mais espaço na folha, para jogar um hospital dentro da folha. Não há mais espaço, ele vai ter que demitir, vai ter que reduzir codificados e contratados. Então, a forma seria uma OS, porque não iria desonerar. Aí a desvantagem é que fica caro, fica quase o dobro para o Estado manter o hospital de trauma, manter a maternidade de Patos, manter o centro de oncologia, irá custar o dobro para o Estado, mas é uma forma viável de funcionamento. Ok. Nosso programa de hoje, recebendo aqui, conversando e bastante produtivo essa questão da discussão da saúde. Eu digo produtiva porque, de certa forma, eu tenho certeza que reverbera para o nosso telespectador essa assimilação do conteúdo hoje aqui no nosso programa. Nós vamos ao terceiro e último bloco do programa, e aí sim, estritamente a questão política. A janela partidária, ou o portão partidário, a gente vai saber do vereador Ivanes Lacerda como é que ele vai entrar nessa janela ou nesse portão, qual partido ele vai escolher. Então, tudo isso já, a gente volta já. Olá, amigos do Farol Político, voltando agora no terceiro bloco com o médico e vereador Ivanes Lacerda. Nos dois anteriores, muito bom, né? O programa hoje merecia, inclusive, uns 10 blocos para a gente falar da questão de saúde. Mas agora vamos falar estritamente da questão política, doutor Ivanes. O senhor foi eleito pelo PSD, esteve no PSD até a condição do momento, né, que o seu partido lhe proporcionou de acomodação. Por conta das convivências, evidentemente, por conta dessa nova modalidade de incorporar os elementos da formatação do partido, das coligações, dos chapões, agora como a gente está chamando, é preciso calcular e recalcular, fazer uma matemática realmente bem minuciosa para depois não ter um prejuízo político. Por que o senhor está deixando o PSD? Por conta dessas condições aqui descritas? Olha, Isaías, meu caro telespectador, essa é uma pergunta que ela é repetida diversas vezes, onde o agente político for dar uma entrevista, ela é a primeira ou a última, ele não escapa dessa pergunta. Com ela. Mas veja só o seguinte, a nossa legislação eleitoral, que é a Lei 9.504 de 97, e o Código Eleitoral, que é de 1964, ele prioriza os partidos. É tanto que agora, na mini-reforma eleitoral, a Lei 13.164 de 2015, ele criou, não uma janela, como você disse, ele criou um corredor. Porque antes, se o agente político ele mudasse de partido, ele perderia o mandato por infidelidade partidária. Mas o próprio Congresso Nacional criou chamou de janela, criou esse hiato para que o político pudesse escolher o partido de maior viabilidade eleitoral. Vou lhe dar um exemplo aqui. Nós tivemos em Patos, um exemplo que o doutor Zé Lacerda foi numa eleição passada, foi o vereador mais votado de Patos. No entanto, não se elegeu. Depois tivemos, ainda relacionado a Patos, o deputado de Areia, Tião Gomes, tirou 30 mil votos, perdeu a eleição. E na mesma eleição, Dona Socorro Marcos tirou 11 mil votos e foi eleita. Um com 30 perdeu e um com 11 foi eleito, por conta de coligações eleitorais, de coeficiente eleitoral. Outro exemplo em Patos, o deputado Gilvan Freire, em 2002, achou que, ele calculou, avaliou, nesse período agora, ele avaliou que se ele ficasse num partido pequeno, esse partido iria trabalhar o nome dele, ele seria o mais votado e seria eleito. Errou nos cálculos, porque ele tirou 55 mil votos e não se elegeu. E Marcondes Gadelha, com 35 mil votos, numa outra coligação com o PSDB, não me recordo, de Cássio, tirou 35 mil votos e foi eleito. Então, um com 55 perdeu a eleição, um com
30 e alguma coisa. Outro exemplo, para encerrar os exemplos. E a gente pode pegar a própria votação última para o município de 2012, onde vereadores com aproximadamente 700 votos ingressaram na Casa Juvenal Lúcio de Souza, outros com mais de 1000 votos. O vereador fora. Josimar tirou 1.100 votos, não se elegeu, e o vereador Edmilson com 700 se elegeu. Então, quando foi agora o Congresso Nacional, na mini-reforma eleitoral, pensou em todos esses indicadores e que apresentaram uma proposta na reforma eleitoral de tirar o caráter proporcional para o caráter majoritário na eleição do Legislativo. Seria, no caso de Patos, os 17 mais votados, mas não passou no Congresso Nacional. Então, ficou valendo a regra antiga que privilegia os partidos. Nós tivemos, na última eleição, um deputado em São Paulo com 5 votos que se elegeu deputado federal, tanto puxado por Tiririca como na vez de Enéas, que tirou 1 milhão de votos e puxou o candidato com 2 votos. E candidato com 200 mil votos não se elegeram, e um com 2 se elegeram. Então, agora chegou a vez do vereador fazer seus cálculos. Quando é na eleição de deputado, também os deputados mudam de partido de forma a atender sua conveniência eleitoral. O nosso sistema político, a Lei 9.904, privilegia os partidos. Então, em decorrência disso, aí se faz a migração, a mudança partidária, sem ser uma infidelidade partidária, porque a lei já permite, sem ser infidelidade, que você mude de partido sem ser infidelidade partidária. Se não for a lei, a mini-reforma, Ivanes não mudaria de partido. Ela entende por priorizar essa questão partidária, ela sacrifica o candidato. Está candidato. Então abre essa questão da janela, que chama de janela, mas também eu vejo com uma condição muito grande de portão. Então dá essa possibilidade também dele se socorrer para essa migração, é isso? Porque como a lei privilegia os partidos, em detrimento da vontade popular, porque quando o vereador tirou 1.000 votos, não se elegeu, e outro tirou 700 se elegeu, quem é que o povo queria? Aquele de 1.000. Então, até uma antítese à democracia, é um contrassenso à democracia. Politicamente isso é bom, para quem vai disputar a eleição em 2016. Porque os nossos votos são votos de confiança, de credibilidade, de reconhecimento e de valor. 60% dos votos de um candidato acompanham o candidato. Em algumas vezes existe modificação, depende do perfil do candidato. É natural. Vem pela afinidade. Pela afinidade. Mas a mudança de partido é para viabilizar a sua eleição. Não adianta eu ficar num partido e, por exemplo, ser o mais votado da cidade e não me eleger. Então, eu prefiro ter uma votação menor e uma viabilidade eleitoral. Então, essa é a razão de Ivanes estar mudando de partido. Se não houvesse essa mini-reforma eleitoral que permite a mudança e a migração de candidatos para outras legendas, o vereador Ivanes não cometeria infidelidade partidária e permaneceria no PSD, que é o meu partido. Mas o meu partido foi esvaziado. Deixou-se de que muitos dos candidatos migrassem para partidos pequenos, ou eles enxergam, eles veem uma chance num partido pequeno. E às vezes isso não se contempla, não se realiza. Eles podem errar no cálculo. Então, como o Partido Verde, o Chapão, na eleição passada, conseguiu eleger 2 vereadores, já numa repetição da eleição anterior, de 2010, eles acharam que a solução era correr todo mundo para o Chapão. Então, o que acontece? Houve o esvaziamento dos grandes partidos, não só do meu partido, mas de todos os partidos, houve um esvaziamento. Então, está na hora de fazer os cálculos, né? Agora, você mudou de ideologia? Não, a minha ideologia continua a mesma, de honradez, de caráter. E é o que precisa na política, honradez e caráter. Porque o que você pensa sobre determinados assuntos, você muda com o passar do tempo. Por exemplo, o que você pensa sobre financiamento público de campanha, daqui a 5 anos você muda. Você muda o seu pensamento. O que você pensa do tamanho do Estado, que tamanho deve ser o Estado brasileiro, você acha que ele deve ser totalitário, deve ser dono de tudo. Depois você muda para uma visão social-democrática, onde o Estado deve ser mínimo. Então, essa visão, essa ideologia, ela é mutável com o passar dos tempos.
Então, o que não pode mudar é o seu caráter e a sua dignidade e a honestidade. Então, honestidade, honra e caráter, essa não pode mudar. Quem mudar tem que cair fora. A população tem que escolher. Agora, o pensamento do que você pensa sobre determinados assuntos, por exemplo, ele muda, porque o pensamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, a maior corte desse país, ele muda e justifica. O ministro vota a favor do aborto, por exemplo, e depois ele muda o seu voto, diz que houve um amadurecimento jurídico. Um amadurecimento jurídico. Então, os temas das que envolvem a sociedade, eles mudam, porque a modernidade ela avança numa velocidade, a sociedade, os costumes sociais de uma sociedade avançam numa velocidade e você tem que andar pelo menos numa velocidade não igual, mas proporcional, porque senão você fica retrógrado, você fica para trás no pensamento, entendeu? Você fica para trás nas ideias. Por exemplo, eu tinha um pensamento há uns 8 anos atrás de que o Estado ele tinha que ser maior. Eu acho que o Estado tinha que administrar o hospital, a maternidade diretamente. Porque eu dizia à época, quem terceiriza, quem passa para a iniciativa privada é uma declaração de incompetência. Fiz esse discurso na Câmara. E agora, eu vou fazer o discurso contrário? Não vou fazer o discurso contrário, mas vou modificar meu discurso. Porque está mostrando, as experiências mostram, não só experiências de partos, mas experiências internacionais, mostram que o Estado tem que ser menor. Os resultados que vêm pode fazer... Os resultados, os indicadores sociais, os indicadores de saúde. Disso aqui, que a desvantagem da gestão compartilhada com a OS é que fica caro. E a transparência é meio nebulosa, que a sociedade hoje cobra muito transparência. Ela não mas precisa se cobrar essa transparência. Então, veja só, o pensamento que eu tinha há 6 anos atrás, há 8 anos atrás, ele mudou, ele é o contrário? Não. Mas ele aperfeiçoou-se. Eu vi, estudei, pesquisei. Hoje as OS têm um papel muito grande em todo o Brasil. Se você for pesquisar em qualquer estado brasileiro, na Petrobras, no INCRA, no Ministério da Fazenda, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no governo, de uma forma geral, nos governos estaduais, federais e municipais, tem a participação da iniciativa privada, que na saúde está na nossa Constituição. E está prevista na nossa Constituição a participação da iniciativa privada. Agora, o que não pode se admitir é a corrupção na gestão, nem na gestão direta, como na gestão compartilhada. E a transparência ela tem que ser como um vidro, tem que ser 100%. Transparência eu vejo como 100%. Não dá para você ter um óculos embaçado e o para-brisa do seu carro embaçado, ele tem que ser limpo. Então, a mesma coisa é a gestão pública. Então, as OS, se você for pesquisar no Brasil, ela tem um papel fundamental. Nós temos OS hoje importantíssimos, por exemplo, vou citar um aqui, de uma credibilidade a toda prova, a Fundação Viva Cazuza, parece que é isso o nome, né? Existe. Tem o nome de Cazuza. Uma OS, uma organização social de maior credibilidade. Viva Rio, por exemplo, estou citando as do Rio, porque é no Rio de Janeiro onde as OS têm maior atuação. É também no Rio de Janeiro onde há os maiores casos de corrupção em OS, porque se lá tem mais, naturalmente vai ter mais corrupção. Então falta à sociedade essa cobrança, que hoje essa cobrança, a sociedade está diretamente, porque ela tem acesso online a todos os processos. Ok. Vereador, deixando o PSD, evidentemente que o senhor vai ter que escolher uma nova legenda. E pelo que a gente tem percebido nesse horizonte, lá estão PSDB e PMDB. E aí, nesse caminho, o senhor já vai tendendo a alguma coisa ou o diálogo está acontecendo? O senhor falou em maturação, o seu pensamento hoje está mais amadurecido. Nesse percurso que o senhor vai, o senhor tende a escolher quem? Olha, eu estou fazendo meus cálculos, não só o vereador Ivanes, todos os vereadores, poucos, muitos já saíram de partidos, mas ainda não se filiaram em outros partidos. Apenas diz, não, fulano e fulano se filiou em tal partido. Não se filiaram ainda. Todo mundo está fazendo seus cálculos, né? Eu conheço agente político que dizem que ele já foi para partido A, partido B e voltou para o partido C. Ele não foi para nenhum ainda.
é só blefe, né? É só blefe. Então, não só o vereador Ivanes, mas como todos os vereadores estão fazendo seus cálculos, está mais ou menos assim, é tipo uma piscina, pula que eu pulo também. Aí eu vou fazer uma justificativa. Desses que já anunciaram, o vereador, seu colega Inácio Tigelo, né, já publicamente... Inácio Tigelo já traz essa migração. Né? Ele já disse de forma expressa que irá se filiar ao PMDB. Uma possibilidade o vereador Ivanes ir para o PMDB, mas eu ainda estou fazendo meus cálculos. Eu vou para o partido onde tiver a maior viabilidade eleitoral. Que lhe dê condições de reeleição. Que me dê condições de reeleição. Eu não vou para um partido que talvez não faça nenhum. Um partido tal. Estou dando um exemplo, é natural. Eu vou partido tal. Não, esse partido tal, ao apresentar seus nomes, eu calculo, não, esse partido não vai fazer nenhum. Então não tenho condições de ir para um partido. O senhor tem que olhar também os nomes que já estão lá. Lógico, os nomes que já estão lá. Porque isso acontece muito risco de você ir para um partido e quando chega lá, outros que estão lá saem e migram para outro e você fica só. Então, nesse programa, a gente não fecha com o partido que o senhor vai. Não, agora, todo mundo está deixando para a prorrogação. Ok. Vereador Ivanes, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e dizer da satisfação de estar aqui, agradecer a você, ao empresário Jânio e todo o seu staff e aos artistas que você, telespectador, não vê, mas que faz essa TV. Estão aqui por trás. Muito obrigado. Né? Gente, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez por nos assistir. O Farol Político volta na próxima quarta-feira. Um grande abraço, muito obrigado e até lá.